Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja convosco, amém? Mais um vídeo no nosso canal Cristiano Dias e o vídeo de hoje é muito interessante, certo? Eu gostaria que você assistisse até o final, pudesse estar compartilhando esse vídeo para nós, pudesse estar deixando seu comentário e deixar o seu like, né? Aquela curtidinha lá para nos fortalecer. E nessa campanha também aí que eu estou fazendo aí, que cada um amigo que já é inscrito indica mais para outro amigo, para que esses vídeos possam chegar a outros lá, né? Outras casas, né? E de incentivo nessas coisas que Deus está colocando assim na minha vida. Eu creio que é Deus na minha boca para estar falando, né? E hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante. Eu vou falar sobre compra e sobre dívida, né? Porque assim, Deus me deu uma sabedoria em relação a isso, que muitas das vezes na vida material e a vida espiritual é a mesma coisa quando a gente fala de comprar, né? E eu vou dar um exemplo claro agora do Natal, né? Geralmente agora no Natal a gente compra muito, né? Quer dar presente, quer financiar um carro, né? Usa cheque especial, limite do cheque especial. E aí quando chega janeiro que a gente vai pagar essas dívidas, o negócio acaba apertando, né? E a gente vê muita gente em janeiro apertado, o financeiro baixo, né? Muitas das vezes o nome vai para o SPC, vai para o Serasa e acaba, como é que fala, dificultando a vida financeira de muitas pessoas. E no mundo espiritual não é diferente, tem muita gente com o nome no SPC e no Serasa do céu. E aí você fala assim, mas você tá louco, e eu vou tentar explicar para você o porquê, né? Porque assim, na hora da gente comprar é fácil, mas na hora de pagar que é difícil. E no mundo espiritual também é assim, eu se tiro por mim, né? Eu se tiro por mim. Nos últimos dias as pessoas têm falado para mim assim, eu tenho pena de você, eu tenho dó de você, te vi assim, eu vi você trabalhando, eu vi você, comprei prestação na sua mão e hoje te vi assim sem enxergar e tudo. Só que assim, eu mesmo não tenho pena de mim, porque Deus me deu isso aí. E eu acho que foi até uma maneira mais fácil de eu superar, de eu hoje encarar a minha deficiência. Porque assim, eu aprendi que quando a gente planta limão, a gente colhe limão. E infelizmente tem muita gente que planta limão, mas quer colher uva. O porquê? Porque assim, eu sei dos meus erros. Eu sei do que eu fiz de errado lá no passado. Eu sei que Deus já me perdoou, sim. Sei que Deus já me perdoou. Sei que Deus vem trabalhando no meu coração cada dia mais. Cada dia vem me limpando, cada dia vem me mudando. Não mudei 100%. Não estou aqui, como eu sempre falo, para mentir, para pregar fantasia. Tenho um defeito e pecado igual todo mundo. Mas Deus vem me mudando aos poucos, vem me dando sabedoria. Então assim, a palavra de Deus fala que o pecado Deus perdoa, mas a consequência não. Então assim, eu creio que Deus pode agora mesmo fazer eu enxergar. Disso aí eu não tenho dúvida. Mas assim, porque tem muita gente que quando cai numa situação dessa igual a minha, quer dar uma de coitado, né? Esquece tudo que fez. E eu não esqueço o que eu fiz de errado. Tem muita gente que quando está numa situação boa e está lá no lamaçal do pecado, em droga, tem coisas que eu vou falar aqui que eu já participei, já fiz, em drogas, em bebedeiras, né? Tudo que é de ruim, prostituindo, fumando. Muitas das vezes tem uns que chegam em casa, eu falo mais direcionado aos homens assim, né, nisso aí, né? Chega em casa, aí quer bater na mulher, quer bater nos filhos, abandona a mulher, abandona filho. Tem outras mulheres que é a mesma coisa, sai pra farra, deixa o marido em casa e vice-versa, né? Vocês estão entendendo? E aí quando cai na doença, aí é hora de virar o coitado, dizer assim, meu Deus, por que eu tô assim? Porque isso aconteceu comigo, porque meu filho me abandonou, porque minha mulher me abandonou, minha mãe me abandonou, eu sou uma pessoa bom, eu já ajudei tanto, eu não mereço passar por isso. Aí por quê? Porque na hora de comprar foi fácil. Na hora que tá lá no lamaçal do pecado, curtindo, bebendo, se dizendo que é o tal, que é o bom da boca, muitos deixam até de comprar as coisas para dentro de casa, para pagar cerveja para amigos, para mulher do mundo. O cara era o cara, eu sou o cara, mas na hora de pagar os pecados, quando vem a enfermidade, aí o cara quer virar de leão, virar gatinho. Então assim, aí agora não entende por que está passando por aquilo ali. Então assim, eu sou sincero, eu entendo. Eu me entendo, eu sei que o que eu errei, aonde eu andei, as bancadas de cerveja que eu ia. Então eu sei que eu plantei e eu tenho que colher.
Então eu encaro dessa forma. Então tem muita gente que nessa hora esquece, e é a hora da pessoa saber onde ele errou e assumir, que é melhor você assumir uma dívida do que correr dela. E foi isso que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a assumir a minha dívida com Deus. Dizer, não, Deus, eu sei que eu errei, eu estou aqui, dói, pesa, mas tem hora que eu choro, falo para Deus, falo, não, Deus, eu sei que o negócio está pesado, mas eu não tenho que culpar o Senhor, não tenho que culpar minha mulher, eu não tenho que culpar meus filhos, eu não tenho que culpar ninguém. A dívida é minha, eu que tenho que pagar. Então eu aprendi a levar minha deficiência dessa maneira. Só que tem muitos não que quer ser, na hora da doença, quer ser, como é que fala, que as pessoas viram babadeiros, que ficam igual, tratando eles igual um nenenzinho, mas ele não olha as coisas que magoou as pessoas. E muitos nem para reconhecer, dizer assim, não, eu errei, me dá uma segunda oportunidade, eu preciso mudar, eu sei que quando Jesus voltar eu tenho muita coisa a pagar. Então assim, que nem eu falo, o meu nome mesmo está lá no Serasa, no céu, está no SPC, mas eu tenho conversado com Deus e tenho procurado limpar, porque assim, a palavra de Deus fala que Deus perdoa, mas a consequência a gente tem que pagar, e muitas pessoas não veem dessa maneira. Um exemplo meu, eu falo para minha esposa direto, e ela sabe disso, ela está gravando o vídeo aqui, ela sabe que o que eu estou falando não é mentira. Eu falo para ela, se hoje ela dizer assim, não, eu não vou cuidar de você, eu não vou continuar com você, jamais eu vou criticar ela. Eu sei que tem 80% das pessoas que nós conhecemos, ou mais, que vai criticar ela, vai dizer assim que na hora que eu estava doente, na hora que eu caí na enfermidade, ela me abandonou. Mas as pessoas não vê que na hora que eu estava são, eu largava ela só em casa para ir para as bancadas de cerveja com amigos, passear, e largar ela só em casa aqui, muitas das vezes chorando, orando por mim. Muitas das vezes eu confesso a dizer assim, quantas vezes saí para trabalhar fora e vinha de lá pilotando moto ou dirigindo carro com a cara cheia de cerveja, e ela aqui orando por mim, e Deus me dando livramento em prol disso. Agora hoje eu, Etevaldo, vou ficar reclamando da vida porque estou cego, dizer que eu não mereço passar por isso, que eu sou um coitado. Não, eu não sou um coitado, não. Eu encaro dessa maneira, eu estou numa boa, meu coração está em paz com Deus. Cada dia eu estou procurando que Deus me muda. Tem algumas coisas que eu preciso, não tenho vergonha de dizer, principalmente na área de perdoar algumas pessoas que eu ainda tenho dificuldade. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, estou para falar a realidade do que eu vivo hoje, mas eu sei, tudo que eu estou passando foi consequência dos meus pecados que eu cometi lá atrás. Só que tem gente que não vê dessa maneira. Na hora que está doente, se torna um coitado, não vê as pessoas que ele magoou, não vê as pessoas que ele maltratou, as palavras, principalmente nós, esposos. Eu falo que eu já falei muito para minha mulher, palavra que machuca as esposas, e muitas das vezes a gente não volta atrás, não pensa, né? Trata a esposa de dentro de casa muitas das vezes como uma escrava, como uma empregada, e quando está lá na cama doente, quem vai cuidar? Eu falo porque eu sou testemunha viva, que quando eu fiquei naquele Cristo internado, só achei minha mulher para cuidar de mim. Quando eu estou aqui agora, né, sem visão, ela que cuida de mim. Então isso tudo me fez pensar e procurar mudar e querer pagar minha dívida com Deus de uma forma diferente, reconhecendo que eu devo, que realmente eu devo, que eu errei lá atrás, que hoje eu colho a consequência dos meus pecados. Deus já me perdoou dos meus pecados já, mas tem a consequência. Um exemplo foi Davi, minha esposa estava lendo o Salmo 51 ali e fala sobre isso, né? Você querer ir lá no Salmo 51 e ler, e vai ver a consequência. Davi, Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado Davi pagou, nós sabemos disso, né? Pelo momento que ele pecou, ele pagou consequências grandes. Então eu encaro a minha deficiência dessa forma, eu encaro com uma coragem, mesmo que dói, mas dessa forma, sabendo que eu errei lá atrás, e muitos não caiu na real ainda, que estão em cima da cama, que estão passando pela dificuldade, não caiu na real de dizer assim, não, cara, é lá atrás, eu plantei limão. Então assim, eu hoje eu falo, eu plantei limão, estou chupando limão, para que um dia, na hora que Deus voltar, eu creio que lá no céu eu vou chupar uva. Eu vou chupar uva, porque é melhor eu chupar limão aqui na terra e chupar uva lá no céu, de que chupar uva aqui e limão lá no céu. Imagine aí, chegar lá no céu e Deus olhar para mim e falar assim, aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então assim, eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, por mais que eu ore a Deus, peça a Deus minha visão de volta, mas eu falo para Ele que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade dEle. Mas eu agradeço muito a Deus de eu estar assim sem enxergar,
e Ele está tratando o meu coração através dessa deficiência. Depois que eu parei de enxergar, Deus está me dando assim uma nova vida, uma nova sabedoria com Ele, de estar lendo a Bíblia em áudio, de estar tratando meu coração aos poucos, né, tirando várias sujeiras que tinha no meu coração, fazendo de mim uma pessoa mais humilde, sabendo que hoje as coisas não é como eu quero, é como os outros querem, que hoje eu dependo dos outros, não é os outros que dependem de mim. Ontem mesmo eu estava brincando com o Cristiane foi para a roça lá passar um dia com os irmãos dela, e eu fiquei na casa de mãe. E toda hora ela ligando, preocupada comigo, mesmo sabendo que na casa de minha mãe eu estou bem cuidado, mas mesmo assim ela preocupada. Eu falei com ela, você tinha que dar graças a Deus que você hoje não estava com aquela mala lá para você estar carregando, cuidando. Você tinha que aproveitar. Ela falou, mas você sabe que eu não ligo para isso. Então você vê quanto Deus é maravilhoso. Mesmo assim ela foi curtir, mas estava ali preocupada comigo, sabendo que eu estava na casa de minha mãe. E na casa de minha mãe, para mim foi um dia muito maravilhoso. Eu falei para ela, foi um dos melhores dias que eu já tive, porque o meu neto estava ali e nós viremos duas crianças, né? Antes de sentar no passeio de minha mãe, no passeio de minha mãe tem uma torneira lá onde os meninos lavam a moto, e eu mais meu neto sentou ali nas cadeiras, e ele jogava, pegou um balde e ele jogava água em mim, me dando banho no passeio, e eu jogando água nele. Só você ver, coisa maravilhosa, coisa simples, mas assim, vivemos bons momentos. Então assim, é isso que eu falo para você, que a gente tem que enfrentar e saber. Você já olhou que quando a gente está devendo uma dívida, que a gente fica cortando volta, escondendo daquela dívida, fica pior? Às vezes você vai andar 1 quilômetro, mas para não passar de frente daquele ambiente, você passa 2 quilômetros. Mas quando você passa de frente daquele ambiente, chega para aquela pessoa e conversa, ó, eu estou te devendo, eu sei que eu estou apertado, explica a situação. Aquela pessoa te entende, te dá um tempo, você fica mais aliviado e você consegue pagar aquela dívida. Mesmo assim é no céu, meu amigo. Se você estiver passando pela mesma situação que eu, está devendo, errou, chega para Deus e fala, Deus, eu errei, eu estou aqui, estou disposto, estou para pagar. Chega para as pessoas, ó, eu preciso de uma nova chance, cuida de mim, vamos viver em paz esses restos de dias que falta da minha vida. Porque assim, quando a gente se torna nessa situação, a gente se torna vulnerável, carente. Eu hoje mesmo sinto muita falta de abraço, de brincadeiras. Mas quando eu enxergava, eu era aquele cara ignorantão, o rei da cocada preta, eu não abraçava ninguém, eu não beijava ninguém. Como é que hoje eu vou cobrar que os outros me abraçem e me beijam, se eu não plantei? Então esse é o problema de muitos. Muitos não plantam, mas quer colher. E hoje eu me vejo assim. Eu não vejo na obrigação de cobrar nada de ninguém, principalmente de Deus. Quantas vezes eu brinquei de ser crente? Ia para a igreja e no outro dia ia beber. Quantas vezes eu deixava de ir para a igreja para ir beber? Quantas vezes eu fui no médico e o médico falava para mim fazer um regime certo, que a doença podia me cegar, e eu não obedeci o médico. Então eu fui uma pessoa muito irresponsável. Eu fui uma pessoa que eu fui desobediente a Deus, ao médico. Agora hoje eu vou estar chorando, dando uma de coitado. Não posso fazer isso. Eu tenho que encarar com maturidade e responsabilidade de pagar a minha dívida. E é isso que eu estou tentando fazer. Tem hora que a peteca cai. Não vou dizer que não cai não, mas eu estou procurando fazer dessa maneira. Então assim, o vídeo desta manhã era isso, essas palavras que eu queria falar para vocês, e agradecer a Deus, né, pelo o nosso Natal, que foi uma benção. Comi bastante, né, tudo 0800, graças a Deus, não precisei gastar nada aqui em casa. Deus, até nisso, Deus é maravilhoso. Você vê como é que é Deus maravilhoso. Fomos convidados para uma casa de uns conhecidos aí, a ceia foi uma benção. Queria agradecer a Deus pela vida deles, que nos convidou para ir para lá, né? E então é assim, irmão, quando a gente encara com maturidade, vê onde a gente errou e reconhece, fica mais fácil, né? Então nessa manhã eu queria que você refletisse nisso aí. E não estou dizendo que você está errado, mas talvez se tiver, mude, né? Tente mudar. Eu não mudei 100% ainda não, mas estou tentando. Então eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um. Queria dizer para vocês que vocês é muito importante para nós, e que vocês possam curtir esse vídeo, possam deixar o seu comentário, possam compartilhar e possam inscrever no nosso canal, como eu estou falando. Você que já é inscrito, indica para mais um amigo, beleza? E quero pedir perdão se caso eu falei algo que magoou alguém, mas eu não estou falando para você, eu estou falando exatamente de mim.
Estou falando do que eu vivi no passado e o que eu vivo hoje. Eu não estou aqui para mudar ninguém, nem apredejar ninguém, até mesmo porque o primeiro que tem que ser apredejado é eu. E por isso que eu estou falando para mim, porque eu já cometi muitos erros. Beleza? Então que Deus abençoe a todos, um beijo a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.